Bem-vindo à demonstração interativa da ferramenta Siemens Solid Edge, onde você irá modelar sua primeira peça síncrona. Comece selecionando a ferramenta de linha no canto superior esquerdo. Em seguida, defina o plano de rascunho pressionando F3 sobre a região desejada e modifique a orientação da vista, utilizando o cubo na região inferior direita. Trace um esboço sem inicialmente se preocupar com as dimensões nem com a posição, tentando criar uma figura semelhante ao L invertido apresentado aqui. Finalizada a forma, utilize as ferramentas de cota para dimensionar a geometria, clicando na aresta de referência e posicionando a cota. Certifique-se de que a opção Auto Scale esteja ativada. Ela serve para redimensionar todo o rascunho após a primeira cota ser inserida, impedindo que distorções ocorram. Caso a alteração faça seu esboço ficar muito grande ou muito pequeno, utilize os recursos de arrastar e zoom para movimentar a câmera. Vale observar que as cotas inseridas no ambiente 3D podem ser migradas para o detalhamento, significando que é do interesse do usuário deixá-las organizadas caso deseje aproveitar esse recurso. Você também pode criar relações geométricas entre os elementos do rascunho utilizando as ferramentas do menu Relate. O primeiro elemento selecionado é o que será modificado e o segundo serve apenas como referência. Uma boa prática é garantir que seu rascunho esteja completamente definido, significando que nenhuma cota ou relação foi esquecida. Quando isso ocorre, as linhas mudam para preto, indicando que o rascunho está pronto. Caso não haja mudança de cor, certifique-se de que o recurso Relationship Colors na aba Sketching esteja ativado. Se mesmo assim, as linhas continuam azuis, significa que você esqueceu alguma cota ou relação. Perceba que se a cota de 25 mm for apagada, parte das linhas permanecem pretas e o restante muda para azul, mostrando quais elementos estão definidos e quais não estão. A partir do momento em que você tem uma região fechada, as ferramentas síncronas de extrusão podem ser utilizadas. Basta clicar na parte interna e em seguida na seta branca para iniciar a extrusão. O usuário pode executar extrusões em uma direção ou simetricamente, além de definir a profundidade livremente com o mouse e também digitando um valor e pressionando Enter. Observe que as cotas do rascunho foram migradas para as arestas do volume, permitindo que o usuário as utilize para controlar a geometria diretamente a partir do 3D, sem a necessidade de trabalhar com rascunhos. Ao selecionar uma dessas cotas, o usuário deve definir o sentido da mudança, ou seja, para qual lado deseja-se adicionar ou remover material. A seta indica a face móvel e o ponto a face fixa. Uma observação importante é que apenas as cotas do rascunho são migradas para o 3D. As relações geométricas são inferidas pelo software através do algoritmo síncrono. Isso significa que a relação de igualdade nas arestas de 25 mm e a fixação da aresta no centro do sistema de coordenadas deixaram de existir. Isso é parte da tecnologia síncrona, que elimina restrições da geometria e permite que o usuário a modifique livremente, independentemente de como ela tenha sido criada. Porém, se mesmo assim você quiser criar relações permanentes, o Solid Edge também tem ferramentas para isso no ambiente síncrono. Alternativamente, o usuário pode utilizar o ambiente ordenado, no qual a geometria é totalmente controlada por rascunhos e referências sequenciais. Porém, é importante se familiarizar com a tecnologia síncrona, pois ela permite modelar e editar geometrias com velocidade e simplicidade.
Veja que neste caso o software reconhece a simetria e move as faces de ambos os lados da peça. Na próxima etapa, você vai criar mais 2 linhas de esboço na face vertical da peça. Essas linhas serão utilizadas para realizar um recorte de material. Certifique-se de que você esteja criando o início e o fim das linhas coincidentes com as arestas da peça. Aplique também uma relação de simetria entre as duas arestas, utilizando o eixo Z como referência. Em seguida, adicione as cotas necessárias, utilizando o recurso Smart Dimension, que é capaz de inferir a maior parte das cotas necessárias. Se você não conseguir puxar uma cota utilizando o Smart Dimension, como é o caso de uma cota ponto a ponto, utilize o recurso Distance Between. Lembre-se que é necessário encostar na linha para liberar a seleção de seus pontos. Feito isso, as linhas devem automaticamente mudar para preto, indicando que o rascunho está finalizado. Selecione as 2 áreas que foram geradas na face da peça e as utilize para realizar um recorte, simplesmente clicando na seta. Vale notar que o software infere se o usuário deseja adicionar ou remover material baseado na direção escolhida. Da mesma forma que foi feito com as outras cotas, essas também podem ser editadas diretamente no 3D. Experimente alterar as dimensões para visualizar o que ocorre. Porém, utilize a tecla Tab ao invés de Enter, pois ela mantém o recurso aberto após as edições. Veja que a cota de 35 mm está mudando, pois o software está respeitando o ângulo de inclinação da face ao invés da cota. O mesmo ocorre se você tentar modificar a cota de 35 mm. Isso fará com que a cota de 45 seja alterada, pois o software volta a respeitar apenas a inclinação da face, e não a cota. Para esses casos, o usuário pode clicar no cadeado ao lado da dimensão para torná-la uma cota fixa. Isso faz com que sua cor mude para vermelho, indicando que se trata de uma dimensão constante. Veja que agora, ao editar a cota de 45 mm, a de 30 não se altera mais. Outra possível cor para as cotas é o laranja, que indica referências perdidas, o que pode acontecer quando faces são consumidas por alguma mudança geométrica. Utilize Ctrl Z para desfazer a mudança. Feche também o cadeado da cota de 50 mm para torná-la constante. Em seguida, teste modificações na cota de 35. Valendo lembrar que o objetivo da modelagem síncrona é garantir o máximo de liberdade ao usuário para criar e modificar geometrias. Se você por acaso sentir a necessidade de criar uma quantidade excessiva de cotas vermelhas ou relações geométricas em rascunhos, talvez o ambiente ordenado, que será mostrado mais à frente, atenda mais às suas necessidades. Além da edição de cotas 3D, o ambiente síncrono também permite ao usuário movimentar qualquer face da peça, bastando clicar sobre ela e deslocando na direção desejada. Perceba que as cotas vermelhas se mantêm constantes e as azuis se alteram para acomodar as mudanças. Além de arrastar a face em movimento livre, você também pode digitar o valor do deslocamento, pressionando o Tab para visualizar a alteração e Enter para confirmar.
próxima etapa é aplicar arredondamentos nos cantos da geometria, bastando selecionar o recurso Round e definir as arestas a serem arredondadas. Você pode selecionar múltiplas arestas sem se preocupar com o fato de que elas estão sendo criadas ao mesmo tempo, pois no ambiente síncrono é possível editar cada uma delas separadamente. Aplique 10 mm de raio e pressione Tab para visualizar. Se não ficar muito bom, escreva 15 mm e pressione Tab novamente. Vemos que os arredondamentos não ficaram exatamente como gostaríamos, então vamos editá-los. Clique em qualquer um deles e depois selecione a cota que aparece em azul. Veja que todos os outros arredondamentos de 15 mm também acendem em azul claro, significando que a alteração de raio será feita em todos eles simultaneamente. Altere o valor para 30 mm e confirme com Enter. Apesar de tudo, digamos que não estejamos satisfeitos com os arredondamentos intermediários. Você pode selecionar ambos segurando Shift e clicar no valor de raio para editá-los. Por padrão, todos os arredondamentos de 30 mm acendem na peça, mas você pode selecionar a opção Selected Faces Only para alterar o raio apenas das duas faces selecionadas. Teste alguns valores diferentes, digitando a quantidade em milímetros e apertando Tab para visualizar, e em seguida Enter para confirmar o valor. O próximo passo nesta peça é acrescentar as furações para parafusos, que podem ser feitas através do recurso Hole. Aqui, o usuário tem acesso a uma biblioteca com vários tipos de furo e roscas padronizadas em diferentes normas técnicas, além da possibilidade de modificar qualquer valor para criar furos customizados em sua biblioteca. Para esta demonstração, selecione o furo rebaixado M8 com tolerância H14. O centro do furo pode ser posicionado assim como qualquer outro recurso síncrono, travando uma face com F3 e definindo a posição com cotas ou com relações. Neste caso, será feita uma relação de concentricidade com o raio do arredondamento externo. Para habilitar a seleção de concentricidade, primeiro toque o arco com o mouse e depois selecione o ponto de centro que surge na peça. Agora, selecione ambos os arredondamentos inferiores e edite apenas o raio deles para 15 mm, utilizando a opção Selected Faces Only. Perceba que a relação de concentricidade foi mantida e os furos se deslocam para acompanhar a nova posição do centro de curvatura do raio. Porém, se você precisa apenas fazer um furo circular simples, basta utilizar a ferramenta de rascunho para esboçar um círculo qualquer em uma face e remover material com as ferramentas de extrusão. Lembre-se de criar cotas e relações até que as linhas fiquem pretas, indicando que o rascunho está totalmente posicionado. Isso é uma boa prática, mas não é obrigatório, e o software consegue trabalhar normalmente até mesmo com rascunhos completamente azuis, visto que o usuário pode adicionar as cotas retroativamente no 3D. Uma das principais vantagens do ambiente síncrono é a capacidade de edição em qualquer estágio da geometria, bastando o usuário selecionar uma face ou cota e executar as mudanças. Selecione a face cilíndrica do furo e clique no diâmetro para editar seu valor. Para mudar a altura do furo, você pode tanto buscar pela cota que controla a distância entre esse furo e a face inferior da peça, ou também clicar diretamente na face cilíndrica e utilizar a seta para movimentá-la para cima ou para baixo. Por fim,
Pode-se deixar a vista mais limpa escondendo cotas e sistemas de coordenadas, através da árvore da peça. Também é possível esconder os rascunhos que restaram. Salve a peça, você vai precisar dela para as próximas atividades.